Se você investe no exterior, é muito provável que você possa perder até metade do seu patrimônio. Eu vou te mostrar o porquê isso acontece e muito na prática para quem não está avisado. Olá pessoal, aqui quem fala é Pedro Guedes, sou analista CNPI, criador desse canal no YouTube, e hoje vamos falar do porquê o seu patrimônio investido no exterior está em risco até metade desse patrimônio. Que você provavelmente investe no Brasil, a gente já sabe. Que você quer diversificar esse patrimônio no exterior, a gente sabe também. E aí o que é que você faz? Você abre conta numa Avenue, você abre conta ali numa Interactive Brokers, Nomad, conta global do Banco Inter, do C6, qualquer uma dessas plataformas. E ali você faz seus investimentos tranquilo, normal. E aí você vai acumulando seu patrimônio por toda a sua vida, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. E chega um determinado momento que você tem sua família, você tem filhos, você tem herdeiros, você tem independentes, tem seu cônjuge, e você morre. Sim, você morre. O que acontece é que o State Tax, ou Imposto sobre Herança nos Estados Unidos, ele chega a consumir quase metade de todo o seu patrimônio. Ou seja, a gente está falando ali de 40% de tudo que você investiu, o governo americano pode levar no imposto sobre herança. E isso vai acontecer se você não estiver bem avisado, bem preparado de como você deve investir o seu patrimônio para que o State Tax ou o imposto sobre herança não atinja o seu patrimônio. E eu vou te ensinar como você faz isso no vídeo de hoje. Bom, quando a gente vai investir lá fora, a gente provavelmente pega ETFs, pega ações normais, vai lá e compra. Como, por exemplo, você compra um ETF do S&P 500, um IVV, ou você vai comprar um ETF que compra Mundo, um VT da vida, ou vai comprar uma Nasdaq, que é um QQQ, e simplesmente você tem ativos lá fora, vai comprar ações individuais, Netflix, Amazon, Google, Apple, Tesla, Facebook, mas você esquece uma coisa muito importante, que são os impostos. E para começar a se livrar desses impostos, a gente tem os ETFs irlandeses, ou mais conhecidos como UCITS, tá? É a sigla para ETFs irlandeses, eu já explico o que significa essa sigla para você. Se você nunca ouviu falar nesse tipo de ativo, eu vou deixar esse vídeo aqui recentemente, que ele fala sobre os ETFs irlandeses que foram lançados na Avenue recentemente. E é muito importante se você investe no exterior, porque é uma das formas que você tem de burlar o State Tax ou Imposto sobre Herança. E hoje eu vou te explicar como funciona esse imposto e como é que você se livra desse imposto para que você não venha deixar 40% de todo o seu patrimônio para o Estado norte-americano e que seus familiares, seu filho, seu cônjuge, qualquer herdeiro seu venha a poder ter acesso a esse patrimônio sem ter que deixar quase metade dele para o governo. Bom, então, quando a gente fala do State Tax, mais conhecido como Imposto sobre Herança, a gente tem alguns ativos que não entram na lista. Então, bonds, que são os títulos de renda fixa lá fora, se você tem algum depósito bancário, ou seja, algum valor em banco lá nos Estados Unidos, ADR de empresa não americana, então, por exemplo, você vai comprar uma ação da Vale, só que uma ação da Vale através do mercado americano. Então, você não compra a Vale 3, você compra a correspondente, né? Como se fosse uma BDR, só que você compra diretamente da Bolsa Americana, lá da Vale, isso se chama ADR, ou American Depositary Receipts. Aí você pode comprar, por exemplo, ações da Vale, só que você compra através do mercado americano, ou você vai comprar Petrobras, ou Bradesco, ou Itaú, tá? Lembrando que são recibos de depósito, não é a ação em si, né? Porque para comprar a Vale em si, você teria que comprar a Vale diretamente aqui no Brasil, tá? Ou se você tem algum fundo de investimento em paraíso fiscal, os famosos offshores, né? Também é isento de State Tax, ETFs domiciliados na Irlanda, ou ETF irlandês, que a gente vai falar sobre eles no vídeo de hoje, ou algum plano de previdência e seguro de vida também não come no imposto sobre herança. Então, esses aqui são os ativos que estão isentos do State Tax. Qualquer coisa que eu não falei aqui está sujeito ao State Tax. Ah, Pedro, tenho ações da Apple, Amazon e Google na minha carteira. Está sujeito ao State Tax? Sim, não está aqui, tá? Então está sujeito. E o que são os ETFs irlandeses mais conhecidos como UCITS? Lembrando que eu já fiz um vídeo especificamente sobre eles, destrinchando, explicando todo o passo a passo, mas aqui eu vou dar um breve resumo do que são esses UCITS. Nada mais são do que os Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities, essa sigla para o CITS, tá? Eles são regulados pela União Europeia, mas a custódia, ou seja, onde eles estão guardados, define a vantagem fiscal que ele tem. Não é onde ele é negociado, é onde ele é guardado, tem uma grande diferença nisso. Não é, mais uma vez, eu deixei bem claro, não é onde ele é negociado, se é na Bolsa de Londres, Frankfurt ou qualquer outra. Até porque os ETFs irlandeses, eles que você negocia na Avenue, eles são negociados na Bolsa de Londres. Mas é onde ele é custodiado, onde ele é guardado. Isso é que vai definir ali a vantagem fiscal. No caso, custodiados na Irlanda é o grande diferencial que a gente tem. Que o CITS tem, que os ETFs irlandeses têm. Primeiro é a isenção sobre herança, que eu já havia falado, que é a isenção do imposto sobre herança.
A Irlanda, ela não cobra imposto sobre herança para não residentes. E os Estados Unidos têm um imposto de até 40% para valores que passarem dos 60 mil dólares em ativos americanos. Então, se nos teus investimentos em corretoras como Nomad, Avenue, corretora global do Banco Inter, enfim, qualquer uma dessas, ou da própria Avenue, você tem mais de 60 mil dólares, a gente está falando ali de aproximadamente 324 mil reais. Se você tem mais de 324 mil reais investidos lá no exterior, se você vier a falecer, aí o que passar desses 324 mil dólares, você deixa até 40% de todo esse patrimônio para o Estado norte-americano. Vai achando que é só o Brasil que cobra altos impostos. Pelo menos nesse caso aqui é sobre morte, né? Não é sobre vida, como a gente paga durante nossa vida inteira para o Brasil, né? Tem esse ponto. Então, esse aí é o primeiro ponto do porquê é muito interessante você investir nos ETFs irlandeses. Segundo, é que a gente tem uma redução de 30% para 15% no imposto sobre dividendos. Ou seja, se você tem seus ativos normais negociados em corretoras americanas, você recebe dividendos, você deixa 30% do que você recebeu na fonte. Então você já recebe eles descontados de 30% de imposto. Quando você compra um ETF irlandês, tem um acordo da Irlanda com os Estados Unidos, somente deles dois, que os outros países europeus não têm. Então, o quanto um ETF irlandês é tributado é 15%. É a metade do que um ativo normal norte-americano é tributado. Então, note que aí a gente tem mais uma vantagem para você que gosta de dividendos. E o terceiro ponto é a simplicidade tributária no Brasil e diferimento fiscal. Pedro, como assim? ETFs de acumulação reinvestem em dividendos automaticamente. E aí, você não precisa declarar no Brasil, evitando 15% de imposto. Ou seja, quando a gente fala de ETFs, a gente tem dois tipos de ETFs, de acumulação e de distribuição. Os nomes são bem autoexplicativos. Um ETF de acumulação é aquele ETF que, por mais que as empresas que aquele ETF compre paguem dividendos, ele reinveste no próprio fundo automaticamente os dividendos. Então, nesse caso, você não vai precisar pagar imposto sobre os dividendos, porque tem um reinvestimento automático. Então, mesmo se você tivesse que pagar, já seria menos, seria 15%. Mas como ele reinveste, porque ele é de acumulação, você não vai ter que pagar. Isso, note que é uma vantagem. E se a corretora que você investe, ela cobra corretagem, você vai ter que pagar corretagem para reinvestir os dividendos. Note que se fosse um ETF de acumulação, você nem pagaria o imposto de 30%. E se fosse um ETF irlandês, você pagaria 15%, mas você não vai ter que pagar porque é de acumulação e nem paga corretagem. Então, olha que sacada. Já os ETF de distribuição é o oposto disso, como o nome já diz, ele vai distribuir os dividendos. Enquanto para os ativos norte-americanos, o imposto é de 30% sobre os dividendos. Para os ETFs irlandeses, são 15%. ETF de distribuição, eles simplesmente vão pegar e vão repassar os dividendos para o investidor, nesse caso, 15%, não 30%. Via de regra, os ETFs irlandeses são de acumulação e não de distribuição, o que eu acho um baita ponto positivo para o investidor. E aqui a gente tem uma breve explicação do que é um ou outro. Como eu disse, ETFs de distribuição pagam dividendos regularmente. Cai na conta do cliente o dividendo, necessita declaração no Brasil, porque você vai estar pagando ali 15% de imposto. Isso se você estiver comprando, mais uma vez, ETFs irlandeses, que é 15%. Os americanos são 30%. Já os ETFs de acumulação, os dividendos são reinvestidos de forma automática, não aparece na conta, não precisa declarar, porque ele é automaticamente reinvestido. O ponto-chave é o ponto simples, você vai ter que declarar ali o ganho de capital, mas isso você teria que fazer de qualquer forma na hora de fazer a sua venda. E aí fica aquela grande pergunta: por onde vale eu comprar os ETFs irlandeses? Bom, atualmente a gente tem duas plataformas que te permitem comprar os ETFs irlandeses aqui no Brasil: ou a Avenue ou a Interactive Brokers, que são corretoras de fora. A Avenue é mais fácil de abrir conta para brasileiro que a Interactive Brokers, mas ambas são viáveis e você consegue sim abrir a sua conta nas duas. A Avenue, em termos de corretagem, tem ali 2,50 fixo ou 0,25 da ordem. Já a Interactive Brokers, 1,70 fixo ou 0,05 da ordem, é um custo mais baixo. Relatório fiscal, sim, então a gente tem um documento que a Avenue prepara que é lindo para você jogar no seu imposto de renda, é excelente. Já na Interactive Brokers não tem esse documento, é um pouquinho mais complicado, você pode usar o MyProfit, por exemplo, como veículo para fazer isso. E aí você também tem a TOD, que é Transfer on Death, que você consegue indicar quem vai ser os beneficiários do seu patrimônio. Na Avenue você consegue fazer isso, colocar até 5 beneficiários, então morri, para quem vai meu patrimônio? Você consegue indicar até 5 pessoas. Já na Interactive Brokers, não. Você só consegue ali para residentes ou para quem tem residentes norte-americanos ou para conta conjunta, tá? Segurança na Avenue a gente tem o SIPC, que é até 500 mil dólares, e já na Interactive Brokers a gente tem o SIPC mais Lloyds, que é um seguro de até 29 milhões por conta, então é um seguro bem maior.
certo? Na Avenue, a complexidade é muito simples, cara. Como eles próprios falam, é uma corretora americana feita por brasileiros para brasileiros, então é em português a plataforma. É simples. Já na Interactive Brokers é uma plataforma um pouco mais robusta, não é tão simples, não é feita para brasileiro, então ou você sabe falar inglês ou se vire para aprender. Não é tão fácil, mas ali se você mexer também não vai morrer por causa disso, tá? E de regra, eu prefiro a Avenue, eu acho a Avenue realmente uma plataforma bem mais simples de se mexer, de utilizar. Como é que você paga ali um pouquinho mais de corretagem, os benefícios que traz eu vejo como muito mais vantajosos do que a Interactive Brokers nesse aspecto. Agora, Pedro, em termos de investimento de compensação, qual vale mais a pena? Não é melhor comprar até um ETF aqui, sei lá, IVVB11 da vida ou qualquer ativo que compense mais do que eu até tá me expondo no mercado americano e ter que estar pagando esses impostos sobre herança, ou cara, tudo isso. Por isso eu trouxe esse estudo aqui feito pelo Geraldo Burigo, que basicamente tem aquele ponto. O que compensa mais? Comprar ETFs irlandeses, ou simplesmente comprar ativos norte-americanos diretamente, ou comprar BDR de ETF, ou comprar ETF brasileiro. Para isso a gente separou aqui 4 ativos, o VT, que é o ETF americano, que ele vai comprar todas as empresas do mundo. A gente pegou uma segunda opção, que é um ETF irlandês, que é o FWRA, que ele compra a mesma coisa, só que é um ETF irlandês. Em cinza, a gente tem o BACW39, que é uma BDR de ETF, que compra o mesmo ativo. E em amarelinho a gente tem ali o WRLD11, o World 11, que é um ETF brasileiro que replica a mesma coisa, tá? E aí, note quais foram as premissas utilizadas, tá? Bom, para o VT, ele é domiciliado nos Estados Unidos, então se você tem conta em qualquer uma das corretoras lá no começo que eu falei, você simplesmente vai lá e consegue comprar o VT. E aí a gente considerou um spread de 1% de câmbio, e aí você pode conseguir isso. Na nossa consultoria, a gente consegue te entregar spread de câmbio até menor do que 1%, tá? O IOF de 1,1, que é o padrão agora, taxa de administração desse ETF de 0,06%, imposto sobre dividendo de 30%, que é o imposto sobre ativos americanos, como eu já havia dito, e um dividendo médio utilizado de 2% ao ano, com a corretagem de $2. Já o FWRA, que é o ETF irlandês, spread de 1%, 1,1% de IOF, taxa de administração de 0,15%, já é um pouco maior, mas imposto sobre os dividendos de 15%, tem aquela vantagem de ter a metade do valor do imposto sobre os dividendos, mesmo dividendo utilizado, corretagem também de $2. Já o World 11, que é o amarelo, domiciliado no Brasil, não tem spread de câmbio, que você vai estar comprando através da B3, não tem IOF também, administração de 0,36, que é 0,3 aqui do Brasil, mais 0,06, que é do ativo mãe, que é o VT no exterior, imposto sobre os dividendos de 30%, dividendo médio também de 2% ao ano, sem corretagem, porque você, via de regra, consegue investir bem aqui no Brasil sem corretagem, tá? E a BDR de ETF, a mesma coisa, domiciliado no Brasil, vai comprar via B3, sem spread cambial, sem IOF, taxa de administração de 0,32, paga 3% sobre os dividendos distribuídos, 30% de imposto sobre os dividendos, dividendo também médio utilizado 2% ao ano e não tem custo de corretagem. A tabela acima, ela mostra o quanto você teria acumulado de patrimônio depois de 30 anos investido em estratégias iguais, é o mesmo ativo, só que em diferentes segmentos, ETF irlandês, ativo americano, ETF ou BDR de ETF. Considerando a rentabilidade de 8% ao ano, que é a média desse ativo, e aportes de 60 mil por ano. Note que no final do período, quem tem mais patrimônio é ali o ETF irlandês, com 6,1 milhões de patrimônio acumulado. Em segundo lugar, o VT, que é você comprar diretamente dos Estados Unidos. Depois, fica quase que pareio, né, o World 11 e o ETF e a BDR de ETF, cara, muito próximo, né, o World 11 ali, com resultado um pouquinho melhor. Então note que simplesmente você tem que adotar várias premissas, você tem que entender como é que faz os cálculos para você não se confundir. Lembrando que esse aqui é o exemplo para esse ETF, mas e para os outros ETFs que você tem em carteira? E para os outros ativos? É por isso que se você não sabe fazer esse tipo de conta, esse tipo de análise, aqui a gente tem uma consultoria que é dedicada à sua construção patrimonial através dos seus investimentos, aliado com o seu planejamento financeiro e sucessório, para que você venha pagar cada vez menos impostos e deixar o máximo de patrimônio para suas próximas gerações. Você tem todo acompanhamento meu e do nosso time para que você possa alcançar todos os seus objetivos. E aí, se você quiser agendar uma reunião de forma gratuita para a gente fazer uma análise de como está a sua carteira de investimentos hoje, basta ir no link embaixo na descrição, que eu mesmo vou estar entrando em contato com você e a gente vai estar marcando a sua reunião para fazer toda a análise da sua carteira atual. Combinado? Então, já nota que fazer essas contas utilizando as premissas corretas é muito importante para a gente ali saber para onde investir. Mas vamos lá, trazendo mais alguns exemplos. E se eu não invisto na Bolsa Americana e estou em dúvida se eu vou comprar $500 em IVV, que comprar o S&P 500, ou $500 em VUA, que é o par dele de ETF irlandês.
A taxa de administração do IVV é menor do que a taxa de administração do VOA. A taxa de corretagem tem 2,50 ali por ordem, feita via Avenue. Imposto sobre dividendo é menor, ganho de capital é o mesmo, um retorno aproximado de 8% ao ano, que nesse caso, como é igual para os dois, não faz tanta diferença, e dividendos de 1,2% ao ano com patrimônio de $500. Note que nos primeiros 3 anos compensa mais você investir no IVV. Agora, passou do terceiro ano, compensa muito mais você investir no VOA. Isso o patrimônio de $500. E aí, para o nosso segundo case, a gente fez o seguinte estudo. Será que vale a pena eu investir em bolsa americana? Mas estou com dúvida se vale a pena eu resgatar meus $10.000 investidos e vou ter $1.000 de ganho de capital para investir no VOA, isso considerando $25 da taxa de corretagem, tá? Porque é um valor maior, e a Avenue cobra 0,25, né, por cento por ordem. A taxa é a mesma, imposto é o mesmo, ganho de capital, tudo se repetiu, a diferença foi só ali o patrimônio e o ganho de capital. Note que para você fazer isso, você vender, ter o ganho de capital, pagar imposto e reinvestir o dinheiro, você precisaria ali de 9 anos para poder compensar investir no VOA. Então note que não é tão simples quanto parece, dizer, vou fazer isso, vou fazer aquilo, ou vou só investir lá, ou vou resgatar. É necessário você fazer uma conta correta com um acompanhamento correto. É exatamente isso que eu estou dizendo para você que a gente faz aqui na nossa consultoria. A gente simplesmente pega o teu caso, a gente entende como você está investido, quanto você tem de ganho de capital, há quanto tempo você já investe, faz todo esse planejamento financeiro, sucessório, para que você consiga sim ter o maior patrimônio possível e conseguir viver de renda. Mais uma vez, se você quer entender qual é o mais vantajoso para o seu caso, eu vou deixar aqui o link embaixo da nossa consultoria para você agendar a sua reunião comigo e a gente vai fazer todo o planejamento para você. E por fim, a gente tem ali o terceiro case. Já invisto na Bolsa Americana e estou em dúvida se eu resgato para aplicar no VOA. A minha preocupação é só com herança. Eu não quero saber de ganho de capital, quero saber só de herança. No caso de fazer um planejamento sucessório, não tem nem que fazer conta. Dê preferência para o ETF irlandês, que faz muito mais sentido porque você consegue se isentar do estate tax. Lembrando que é para patrimônios acima de $60.000 e não é simplesmente, passou $60.000 é o mesmo imposto para todo mundo. Não, a gente tem várias alíquotas de imposto a partir do momento que passa de $60.000. Então, de 60 para $70.000 tem outra de imposto, de 70 para 80 tem outra alíquota de imposto. Então, precisa sim fazer conta para ver o que é mais prudente para você em termos de planejamento financeiro e sucessório. Essa é uma análise muito detalhada e muito individual que você precisa estar ciente do que está sendo feito para que você não pague mais imposto que você já paga, para que você consiga ter um planejamento sucessório, financeiro e tributário correto para você e para sua família, para que você não perca, por exemplo, quase metade do seu patrimônio que você acumulou nos Estados Unidos, deixando ali para o governo, porque você nem sabia que existia esse imposto. Mas quando você vai perceber, na verdade você não vai nem perceber, porque você só vai descobrir isso depois que já está morto, aí você não vai ter nem mais consciência, quem vai descobrir são os teus herdeiros. Aí a tua família toda vai ter que pagar mais imposto, é menos patrimônio acumulado, e o que você achou que estava ali resguardado, estava tudo certo, não está. Então, esse é um dos pontos. Lembrando que no exterior, se caso você não tem um bom planejamento, você ainda vai ter que pagar o inventário, o probate. E cara, o probate também vai uma notinha bem considerável, é um valor relativamente alto, se você não souber como driblar esse inventário. E vou te falar que é muito fácil de se fazer, mas esse é um assunto para outro vídeo. Se você quiser saber mais, o link da nossa consultoria está aqui embaixo, a gente faz todo esse planejamento para você, combinado? Então, foi esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreve no canal, quero saber de você já conhecia os ETFs irlandeses, o que você achou, você sabia dessa vantagem tributária que eles têm? Bom, bota aqui nos comentários se eu quero saber um pouquinho mais. Lembrando que o link da consultoria tá aqui embaixo para que você agende sua reunião comigo, a gente faça todo o teu planejamento e análise da sua carteira. De forma gratuita, a gente faz essa análise da sua carteira. Mais uma vez, clica no link, preenche o formulário e eu mesmo entro em contato com você. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo de hoje é só o começo. Até o próximo vídeo.